bem-vindos ao Podcast BH. Hoje, no nosso episódio, a gente vai falar de um assunto em alta, atual, sério e importante. A gente vai falar um pouco sobre as clínicas de estética, quais os perigos, quais os cuidados a tomar. Mas antes disso, não esqueça de seguir a gente no nosso canal, se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. O seu comentário é muito importante. E não esqueça também de ir à Padaria Café da Manhã, que é o nosso patrocinador que fornece esse lanchezinho que a gente tem maravilhoso em todos os episódios. E bora lá, chega de mais delongas, vamos começar a prosear com a nossa convidada de hoje, a farmacêutica Daniela Domingues. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Regina, pelo convite. Uma felicidade estar aqui com você hoje. A felicidade é nossa e o assunto é importante, né? A gente tem aí nos últimos noticiários, né, de pessoas que vão em busca de melhorar a autoestima, de melhorar algo que não gosta nela. E às vezes um procedimento que parece ser simples, não é tanto, né? A pessoa acaba vindo a óbito. Então, tá mais do que necessário a gente falar sobre esse assunto. Mas antes de a gente entrar, fala um pouquinho de você, do seu currículo, da sua história. Conta pra nós aí. Bora lá. Eu sou de Patinga, no Vale do Aço, mas saí cedo de casa, sou formada em farmácia, estudei em Alfenas, na Universidade Federal de Alfenas, passei pela indústria farmacêutica, desde 2006 na área acadêmica, e desde 2014 imigrei de Patinga para Belo Horizonte, e já moro aqui na região leste desde então. E na minha carreira, na área acadêmica, eu ministro vários conteúdos na parte de regulação farmacêutica, produção de medicamentos, e desde 2014 estou como assessora técnica no Conselho Regional de Farmácia, mas também transitando com consultoria farmacêutica, em especial na área de saúde estética, ajudando profissionais da estética a regularizarem as suas clínicas e consultórios. Então, assim, é uma luta árdua. A gente sabe que a área da estética é uma das que mais estão em expansão aí, que mais chama a atenção de profissionais da saúde, né? Que melhora o acesso da população. Aqui na região leste tem muita gente buscando procedimento estético, e aí depois, sempre aparece na mídia acontecimentos que uma hora um dá problema ou intercorrência, e algumas vezes, como foi o caso há poucos dias do peeling de fenol, intercorrências graves que levam à morte. E aí por isso eu faço esse trabalho tentando ajudar esses profissionais a regularizar os seus estabelecimentos para empreender e trabalhar sem medo. E às vezes a gente, na inocência, querendo muito fazer algum procedimento estético, às vezes a gente vai pelo preço. E sem tomar esses devidos cuidados, às vezes vai com a indicação de um amigo, não, eu já fui lá, já fiz, tá ótimo. Inicialmente, assim, eu quero fazer um procedimento simples no rosto, quais os principais cuidados que a gente tem que tomar? Pois é, a gente começa pela escolha do profissional, né? E aí a gente precisa diferenciar o que é um procedimento de saúde, que aí obviamente tem que ser executado por um profissional da saúde, e o que é um procedimento de embelezamento, que não vai ser executado por um profissional da saúde. Por que isso é tão importante? Porque somente as profissões da saúde, elas vão poder licenciar os seus estabelecimentos para realizar procedimentos mais complexos, por exemplo, que exigem agulhamento, que exigem aplicação de substâncias injetáveis sobre a pele ou uso de equipamentos mais complexos, mais específicos. Os profissionais do embelezamento... Esse seria um procedimento de saúde? Esse seria um procedimento de saúde. Então, quem que pode realizar? O farmacêutico, o enfermeiro, o biomédico, o médico, ou seja, essas profissões, desde que também esses profissionais estejam devidamente especializados e habilitados na área. Não é qualquer um que pode sair atuando, não. Os profissionais da estética, do embelezamento, eles não são chamados profissionais da saúde. Então, eles não estão aptos a realizar procedimentos que podem, de alguma forma, levar a uma complicação mais grave desse paciente, principalmente procedimentos injetáveis ou procedimentos muito invasivos. Então, nesse caso, as esteticistas, os massoterapeutas, por exemplo, eles vão trabalhar sobre a superfície da pele, normalmente com cosmetoterapia ou com alguma substância menos
nociva, vamos dizer, menos, que vai causar menos irritação na pele e com menor chance de intercorrência também. Então, tudo que vai ter uma mínima perfuração, saúde. Profissional da saúde. Primeiro lugar é isso. Então, qual o procedimento? Eu quero fazer uma limpeza de pele, posso procurar um esteticista. Eu quero fazer uma aplicação de toxina botulínica. Primeira coisa, tem que procurar um profissional da saúde. E aí, a segunda coisa já é mais complexa. É entender como esse profissional da saúde, se ele é habilitado ou não, para fazer o procedimento que ele está ali se propondo a fazer, que ele está oferecendo. Muitas pessoas acabam, por ser tímidas mesmo, por achar que, eu vou lá e perguntar, mas como é que eu vou perguntar, duvidar da pessoa? E existe uma norma, uma lei que a gente chega na clínica e tem que ter lá algum quadro, ou sei lá, alguma coisa, porque assim, eu vou falar por mim, eu fico um pouco constrangida de querer questionar, mas qual que é a sua formação? E a pessoa vai ficar achando que eu sou, sei lá, uma pessoa chata. Não sei, eu tenho um certo receio. Como é que a gente vai fazer essa... Perfeito. A primeira dica vai ter o nome da pessoa. Normalmente você vai lá na rede social. Se a pessoa está falando lá, eu sou farmacêutica, eu sou biomédica, eu sou médico, ela tem que colocar todos os conselhos de classe profissional, eles obrigam esse profissional a colocar lá o número de registro dele. Então eu vou pegar lá o nome completo da pessoa, Daniela Domingues, e vou jogar lá no site do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Por quê? Porque se eu atuo em Minas Gerais, eu tenho que ser registrada no Conselho de Minas. Se eu atuo em outro estado, eu vou ser registrada em outro estado. Então, isso também tem que ser observado. Jogou meu nome lá no site do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Jogou o número do meu CRF, vai vir que eu sou farmacêutica e que eu sou habilitada para atuar na área de estética. Porque tem muita gente, infelizmente, que sem habilitação, às vezes começa a pós-graduação, ou às vezes pior, começa um cursinho básico e já vai atender. Já acha que está habilitado. E já acha que está habilitado. Então, primeira coisa é isso, verifica se o profissional que você está ali pesquisando é habilitado dessa forma. E não é crime perguntar. Olha, primeiro passo, procurar as redes sociais desse profissional. Procura a rede social. Se não tiver na rede social o número de registro do conselho de classe, já torce o nariz. Porque para quem é habilitado, a primeira coisa que ele vai fazer é a propaganda dele, né? Exatamente, é a propaganda dele. Ele vai colocar ali o número de CRF dele para que justamente quem não deve não teme. Então ele está ali, ele sabe que ele... CRF, que é a minha realidade, né? Mas o número do conselho regional dele, porque quem está habilitado, quem não deve não teme. A pessoa vai procurar ali o nome. E aí, cada conselho exige um rigor de habilitação diferente. Mas, basicamente, todos os profissionais da saúde precisam ter uma pós-graduação na área da estética. Cada tipo de conselho vai diferir um pouco em relação ao que um profissional pode, o que um profissional não pode fazer, a gente pode falar sobre isso, mas todos eles exigem habilitação, todos, exceto medicina, que a gente também pode discutir esse assunto, mas todos eles exigem habilitação, isso é importantíssimo se verificar. É importante aqui a gente trazer todas as informações possíveis para quem está assistindo. A gente está falando de uma região que a gente também quer melhorar, a gente também quer procurar esses procedimentos e às vezes a gente vai na inocência por uma indicação. Então, quanto mais informações a gente passar aqui, é importante. Tem como, por exemplo, a gente chegar, eu não sei, saber se é uma boa clínica, se está usando bons produtos, porque às vezes a pessoa tem toda a habilitação, mas vai arriscar com um produto não tão bom. Não sei, isso também pode trazer um prejuízo grande para quem está procurando melhorar e sair de lá frustrado, né? Pois é. Não, com certeza tem como. Que até complementando a sua primeira pergunta, que é como que a gente sabe. Sim. Então, assim, aí já vamos falar para todos, tanto os profissionais da saúde que fazem esses procedimentos um pouco mais complexos, quanto para os profissionais do embelezamento, que normalmente são esteticistas. Inclusive, temos uma lei que já rege e já regulamenta a profissão do esteticista. Nesses casos, é importante que a pessoa tenha, obviamente, capacidade técnica. A gente sabe que é difícil avaliar,
mas a gente consegue ver isso, né? No momento que a gente entra no espaço de atendimento, a gente consegue verificar, mas principalmente o ambiente onde essa pessoa está atendendo, está prestando o serviço, ele tem que ser licenciado para isso. Então, esse profissional, tanto o esteticista quanto o profissional da saúde, uma vez que ele montou a sua clínica, o seu consultório, ele precisa cumprir todo o requisito sanitário para licenciar. E a regulamentação sanitária ela é muito rigorosa, inclusive com o quê? Com as substâncias que a pessoa está adquirindo. A gente tem que fazer, por exemplo, qualificação de fornecedores e reunir toda a documentação técnica dos fornecedores. Então, assim, eu não compro substância em qualquer lugar. Eu tenho que falar, quando eu recebo a inspeção da vigilância sanitária, eu tenho que falar, olha, eu comprei a substância que eu estou usando do fornecedor tal, está aqui o lote, está aqui a validade, está aqui o nome do fabricante. As clínicas e consultórios só podem usar equipamentos e produtos, inclusive registrados no Ministério da Saúde. Então, uma outra coisa que é importante isso, se você está sendo atendido por um profissional e ele veio com algum produto caseiro, ele veio com algum frasco sem rótulo, suspeita, porque é possível que a pessoa esteja usando substância adulterada, que ela misturou um ativo com o outro sem saber se aquilo vai ser, né, nocivo ou não ao paciente. Então, essas coisas são importantes verificar. E essas documentações, por exemplo, o alvará de localização, o alvará sanitário, tem que estar pregado na parede. É importante saber que existe essa amarração Existe. para liberar um estabelecimento para trabalhar, que é dos produtos. Exatamente. Isso é importante. Se você está numa clínica que está tudo ok, pode ficar tranquilo que o produto também está sendo controlado. O produto vai ser ok. Observe, por exemplo, numa clínica, você vai fazer uma toxina botulínica. A toxina botulínica é uma substância que exige refrigeração. Então, vai ter ali um refrigerador, um frigobar dedicado. Ele tem um controle de temperatura, né, o dono daquele estabelecimento profissional não pode colocar o sanduíche, o refrigerante dele, junto lá da substância que ele está utilizando. Então, tá tudo certinho. Então, a gente tem como ter esse olhar mais atento para verificar se o cuidado que aquele profissional está tendo ou não na execução do procedimento. Vai usar uma agulha, uma seringa, viu se o material é descartável? Viu se tem um local adequado para descartar, né? Que aquele que quebra a agulha. Viu se tem o descarpaque ali, se está bonitinho. Viu se os equipamentos estão guardados numa bancada, numa superfície, né, limpa, correta. Se está usando substância, frasco de produto que já foi aberto, de ampola que já foi aberta e reutilizada. Então, tudo isso a gente, né, precisa chamar a atenção da gente. Às vezes é difícil a gente conseguir olhar isso tudo, mas é importante isso que você falou, da gente passar o olho antes nas redes sociais, conhecer um pouco do que está falando ali, das fotos também, tudo é importante, não só ir na indicação de um amigo, porque conhece um amigo, ou de preço, gente, não vai atrás de preço não, porque isso aí pode estar levando a gente, mas é engraçado, porque algumas reportagens, às vezes o procedimento que a pessoa faz até é muito caro, em clínicas às vezes aí renomadas e acontece. Como é que funciona essa fiscalização? Porque você vê às vezes clínicas, não estou falando nem só aqui em Belo Horizonte não, estou falando às vezes a nível de Brasil. Com médico que é renomado e acontece porque faltou alguma coisa ali. Assim, em relação ao preço do serviço, não existe uma regulação no Brasil, como o caso de medicamentos, por exemplo, que tem um preço tabelado. Então, é a prestação de serviço. Esse profissional, ele vai atuar, né, ele tem que estar regularizado em relação à formalização do seu serviço, como pessoa física ou pessoa jurídica, mas não existe um padrão legal de preços a seguir. E aí cada profissional vai colocar o preço de acordo com o que ele tem ali para oferecer. Agora, uma coisa que você falou importante, o barato às vezes sai muito caro. Sim. Porque tem gente que vai economizar no que é essencial. O que é essencial? Fazer uma boa anamnese do paciente, saber fazer um manejo de intercorrências, comprar e utilizar bons produtos, garantir a biossegurança do espaço que vai estar utilizando, atuar com todo o licenciamento sanitário, isso tem custo.
A gente tem muitos aventureiros, Inclusive nas infelizmente. formações dos profissionais, né? Inclusive na formação. Regina, hoje a gente tem uma explosão de cursos EAD, né? Eu não sou contra o curso EAD, eu só acho que nem tudo dá para ser EAD. Justamente. Então, por exemplo, tem profissionais que vão se especializar na área de saúde estética avançada com pós-graduação em EAD. E aí esse profissional, ele sabe alguma coisa na teoria, mas ele não sabe da prática. Ele não tem know-how ali para começar a atender esses pacientes. Então, como foi o caso da moça, né, do peeling de fenol, que fez um curso em AD, o dela, eu falo, o problema dela é até bem anterior a isso, ela nem esteticista ela não tinha qualquer formação na área, mas mesmo que tivesse, a gente não... O profissional, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande com o paciente. A gente não pode atender um paciente, todo mundo é sujeito a intercorrência, porque cada paciente é único, a gente não sabe como que vai ser a reação de cada um com o procedimento, mas o profissional bem preparado, ele está preparado para lidar com isso. E ele tem que ter vivência prática. Então, se ele fizer um curso online, ou se ele fizer uma formação que não dê para ele essa vivência prática, como que ele vai estar seguro para manejar uma intercorrência? Até para fazer a própria anamnese, para saber se a pessoa tem ali uma predisposição a algum tipo de situação, e quando essa situação ocorrer, ele não vai saber o que fazer. Exatamente. A anamnese é uma das coisas assim que eu acho que mais deveria chamar a atenção das pessoas. É muito importante, os dados. Eu sou muito assim, crítica. Às vezes as pessoas marcam procedimentos pelo Instagram, marcam procedimentos, né, ali pelo WhatsApp. E assim, eu acho que alguns procedimentos, vou fazer um procedimento mais simples, ok. Mas outros procedimentos, o profissional tem que falar assim, eu preciso te conhecer, eu preciso te avaliar, para saber se você pode ou não fazer esse procedimento. Quando às vezes a gente está conversando com o paciente, a gente descobre que não pode, que o paciente omitiu uma informação importante e que você não vai poder executar isso, você vai ter que explicar isso para ele. Pode ocorrer o seguinte também, às vezes nem a pessoa sabe que aquilo que ela tem pode interferir no procedimento que ela vai fazer. Então ela não vai te falar. Eu mesmo sei algumas coisas, se não me perguntar, eu não vou nem imaginar que aquilo ali pode ser que... Então acho que todas as perguntas têm que ser feitas com o máximo, né, de detalhe, não sei, dentro da minha concepção leiga, porque tem coisas, se não me perguntar, eu não vou responder. E eu vou te dizer... Pode ser que isso interfere diretamente. Mesmo perguntando. Uma vez a gente foi atender uma paciente para fazer aplicação para microvasos, né? Essas veiazinhas que a gente tem. Sei bem. E o paciente que tem... a gente, né? E o paciente que tem problema vascular não é recomendado, né? É recomendado que ele procure um médico em um ambiente mais controlado por conta de outros riscos, de trombose e tudo mais. E aí na ficha de anamnese estava assim, possui problema vascular? Aí a paciente marcou, não. Aí, né, estava eu junto com outros colegas, fomos atender a paciente. Aí deu de perguntar para ela de novo, falei assim, a senhora já fez alguma cirurgia nas pernas? Ela já tirei as 2 safenas. Não tem problema nenhum. Então assim, ela, na cabeça do paciente, quando você pergunta para ele assim, o senhor é hipertenso? A senhora é hipertensa? Ele fala assim, não, eu era, mas agora eu tomo medicamento, eu não sou mais não. A senhora é diabético? Não, eu era, mas agora eu tomo medicamento, tá controlado, eu não sou. tá tudo certo. Mas você continua diabético. Sim. Então, até mesmo a forma de perguntar, essa anamnese, ela tem que ser muito detalhada. Porque o paciente não é que ele omite, é que ele não sabe. Não tem conhecimento. Eu falo por mim mesma, se não me perguntar com detalhes, eu não saber o que vai interferir ou não. Não tem conhecimento para relatar. A grande maioria das intercorrências que a gente vê aí na internet seriam facilmente evitáveis por uma boa anamnese. Porque pode ser que aquele paciente tenha uma predisposição a uma reação alérgica à substância que vai estar sendo utilizada, e isso pode acontecer com qualquer profissional da saúde. O que vai fazer a diferença é, esse profissional, ele sabe o que fazer no momento de intercorrência, ele sabe acolher esse paciente, dar o encaminhamento certo, ele sabe como acompanhar esse paciente a longo prazo. Então isso é importante. Entendi. Tá, agora a gente já conheceu, assim, né, todos os caminhos para conhecer
o profissional para saber se ele está apto ou não, né, a fazer o procedimento. E o profissional que quer, poxa, eu sou farmacêutica, mas eu quero agora entrar nessa área aí da estética, né, de cuidar das pessoas. E aí, qual que é o meu primeiro passo? Pode ser. O que eu tenho que fazer? É lógico, primeiro a especialização. E não é AD, viu, gente? Assim, não é ilegal, viu, gente? Voltando na fala do EAD, o EAD não é ilegal. Mas para algumas situações... eu entendo que não é o melhor caminho você tirar a carteira de motorista pela internet. Sim. Então, eu ia falar justamente eu isso. entendo que em algumas situações é importante que esse profissional tenha vivência. Eu acho que tanto para o profissional da saúde quanto para o profissional o esteticista, quanto para o profissional do embelezamento, ele procurar um curso que vá oferecer para ele as técnicas e os procedimentos que ele pode estar realizando de acordo com a profissão dele. A gente sabe que a oferta de cursos é muito grande, mas é mais uma vez o barato que sai caro. A gente vê que tem cursos com um preço muito acessível, mas que acabam não suprindo todas as informações. No caso dos profissionais da saúde, quando a gente fala de pós-graduação, essa pós-graduação tem que ser reconhecida pelo MEC. Então, o primeiro passo é escolher um curso uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. Ah, como que eu sei disso? Olha, tem duas formas. Você pode pedir para a instituição, falar, olha, me manda, por favor, a portaria de reconhecimento desse curso do MEC. É um documento que tem que ser publicado. Então, não tem problema nenhum, é um documento público, eles podem te mandar. Se porventura for difícil, você pode entrar na internet, entrar no portal do MEC, jogar o nome da instituição e procurar na lista de cursos de pós-graduação que aquela instituição oferece, se o curso consta lá naquela lista para aquela cidade. Sim. Então, eu estou falando de Belo Horizonte, o curso tem que constar aqui em Belo Horizonte para aquela instituição de ensino. Porque às vezes ela pode estar apta para alguma cidade, não? Porque tem leis que diferenciam de um estado para outro. Na realidade, o curso ele é autorizado por turma. Então, eu tenho uma turma de Belo Horizonte, se o curso é presencial, ele é autorizado para BH, inclusive com o número de vagas. Então, eu posso ter uma turma no interior, eu posso ter uma turma em Belo Horizonte, da mesma instituição. A gente sabe que tem faculdades que atuam em diferentes estados. Então, é importante que se verificasse aquele curso de especialização, ele consta lá como autorizado para BH, né? E a outra coisa importante na escolha do curso de pós-graduação é que ele tem que ter no mínimo 360 horas. Na realidade, ele nem seria considerado em especialização pelo MEC se ele não tiver 360 horas. É o mínimo da carga horária. É o mínimo. E aí vem ainda mais um outro detalhe importante. Como eu te falei, diferentes profissionais da saúde possuem regulamentações diferentes. Então, o fisioterapeuta tem uma norma do Conselho de Fisioterapia, o biomédico, o enfermeiro. No caso, por exemplo... É uma limitação? O enfermeiro pode fazer até tal procedimento, o fisioterapeuta... Mais ou menos isso? Além da limitação, cada conselho ele vai instituir ali o que é requerido para habilitar esse profissional. Então, tem alguns conselhos de classe, conselhos federais, que vão colocar lá um número mínimo de horas práticas. O conselho de odontologia, por exemplo, os dentistas estão muito na área de estética. Sim. Mas o dentista, ele não se trata, vamos dizer, o curso de especialização dele não é em estética, é em harmonização orofacial. Porque, obviamente, o dentista vai estar habilitado para fazer procedimentos da face. Sim. Ele não vai estar habilitado para fazer procedimentos corporais. O dentista, por exemplo, ele vai poder fazer procedimentos cirúrgicos, porque ele é habilitado pela graduação, microcirúrgicos estéticos, desde que ele tenha a especialização em harmonização orofacial. O fisioterapeuta, por exemplo, vai estar habilitado em procedimentos corporais. Então, por isso que cada profissional tem que verificar no seu conselho o que é exigido. De fato, ele pode fazer, né? O que ele pode fazer e o que é exigido em relação à pós-graduação que ele tem que cursar. É porque no início você até falou, foi bom a gente falar sobre isso, porque no início você falou quais os profissionais que pode fazer, mas lembrando que tem limitação para cada um, né? Todo mundo está no mesmo nível ali de procedimento que pode ser feito. Tem limitação. Entendi. Então, então agora a gente já aprendeu aí os passos para o profissional. Agora eu não quero trabalhar na clínica de ninguém, eu quero abrir a minha clínica. Quais os primeiros passos, quais os cuidados a tomar?
para eu abrir essa clínica e estar apta aí a, sim, de fato, cuidar das pessoas e não... Ai, Regina, essa é minha luta, viu? É, Essa é minha luta. Tenho muitos colegas na área de estética, né? E atendo muitas pessoas nessa área. E eu sou super a favor de todo mundo ganhar dinheiro, mas eu falo que tem que ganhar dinheiro com com segurança, certeza, segurança para né? ele e para o próximo que Tem ele que vai tratar. fazer. O profissional da estética é um profissional que estuda muito. Assim, os cursos de pós-graduação são cursos difíceis. Muitas vezes são profissionais que estão transitando de carreira e é um investimento muito grande. E aí essas pessoas, às vezes, na empolgação de começar a atender, porque quando a gente aprende um procedimento, a gente fica doido, a gente começa pela mãe, pela sogra, pela tia, a gente fica doido para começar. Mas olha, duas coisas são importantes. O primeiro, atenda somente se você já estiver qualificado para isso, né? Então, todo aquele passo lá da pós-graduação e depois de pós-graduado, tem que levar esse diploma, esse certificado no conselho de classe para fazer o apostilamento dessa habilitação. Então, assim, não adianta saber dirigir, eu tenho que ter a carteira de motorista. Sim. Não é isso? Sim. É a mesma coisa. Não adianta eu ter o certificado de pós-graduação. Eu tenho que ter a chancela do meu conselho de que eu sou habilitada para isso. Depois que eu tiver isso, eu vou escolher o espaço que eu vou atuar. E vou me formalizar. Eu posso trabalhar com pessoa física, posso trabalhar com pessoa jurídica, esse não é o problema. Mas eu tenho que licenciar o espaço. Por quê? Porque sanitariamente, a sala onde eu for atender, o consultório onde eu for atender, tem que cumprir as condições de biossegurança, para que aquele paciente seja bem atendido, para que eu também não tenha problema com o procedimento. E aí tem um regramento sanitário, né, extenso em relação a isso. No caso de profissionais da saúde, tem que aprovação de projeto arquitetônico, alvará do Corpo de Bombeiros, você tem que estar em um local com acessibilidade. Então, gente, assim, não é assim facinho. Eu já vi profissionais, Regina, que começaram, sabe, na empolgação, investiram uma boa grana numa sala, o tio emprestou uma sala, um ponto comercial num prédio que ele tinha. E aí essa pessoa foi lá, decorou a sala, comprou equipamento, investiu bastante. Quando foi descobrir, a sala não era passível de licenciamento sanitário, porque o prédio não tinha acessibilidade, ou porque a caixa d'água não tinha monitoramento, né, de limpeza da caixa d'água que estabelecimento de saúde tem que ter. Então, o profissional, a saúde... só com a sala em si, né, e com toda a estrutura que está ali. Exato, às vezes preocupa muito com a decoração, com a maca bonita, né, com o letreiro bonito, e o licenciamento tem que estar em dia. Sim, claro. Por quê, gente? Porque é perder investimento. Não adianta nada eu colocar uma sala linda de atendimento se qualquer visita da vigilância sanitária eu posso ser denunciado, a vigilância sanitária vai chegar lá e vai apreender meus equipamentos e vai lacrar, vai interditar meu estabelecimento. E aí? Aí vai sair no jornal, e aí até desfazer essa imagem ruim é muito pior. É muito pior. Então não tem como trabalhar direito. Isso é uma dica valiosa, viu, que você está dando. Sim. Da pessoa não preocupar só com a sala, e sim com a estrutura que o prédio oferece. Exatamente. E assim, estabelecimento de estética é um estabelecimento de saúde. Sim. Ele tem que estar registrado nos órgãos competentes da área da saúde. Então a gente tem que ter registro no Ministério da Saúde, a gente tem que ter licença sanitária, como eu falei, específica, aprovação de projeto arquitetônico específico. Vai demandar mais tempo? Vai. Mas você vai dormir tranquilo à noite. Porque é todo aquele investimento de vida, tanto na qualificação, quanto aquele dinheiro que a gente sabe que é suado, que o profissional juntou ali para montar o seu espaço, não vai ser jogado fora com a fiscalização. E o que mais hoje, por exemplo, no Conselho de Farmácia, uma das principais fontes de denúncia que a gente tem, infelizmente, são de estabelecimentos de estética irregulares. De pessoas que fazem procedimentos que não podem fazer, ou que estão atendendo em locais que não têm licenciamento. E não adianta, às vezes, ter só boa vontade, porque eu não me atentei a isso, mas vamos lá, né? Tem que gastar com consultoria para gastar menos lá na frente, ter menos transtornos lá na frente. Porque às vezes a pessoa não faz nem com a intenção de fazer errado, mas não procura uma consultoria correta, não procura profissionais para orientar uma mentoria que seja, para dar os passos, porque você economiza, não tem como. Você, quanto menos passos, né, você vai estar mais assertivo. Uma pessoa que de fato entende como é que tem que ser feito. Porque assim,
Talvez eu entraria um pouco nessa, de não me atentar ao prédio como todo. Acessibilidade, com certeza, mas a água, a caixa, como é que vai? Talvez eu não Eu teria dou, esse. eu dou muita aula em pós-graduação, aí eu dei uma aula esses dias e logo depois uma aluna desse curso me ligou e falou assim, Daniela, depois da sua aula eu descobri que eu estou há 10 anos atuando errado. Olha aí. E eu falei, como assim, menina? Ela falou, pois é, e eu já recebi visita da vigilância sanitária. O que que hoje a gente está vendo no movimento? A estética é uma área nova Sim. para todo mundo, inclusive para os órgãos de vigilância sanitária. E a estética também é uma área que todo dia é um procedimento novo, né, Sim, gente? todo dia um Todo produto dia novo, um creme novo, né? o peeling de fenol, mais uma vez, que tá famoso, que você entra no Instagram, no YouTube, é uma pessoa, né, Eu ouvi falar rejuvenescendo. por conta desse incidente, desse trágico acidente, vamos dizer assim, Rejuvenescendo 20 anos. Então, assim, a própria vigilância sanitária está começando a adotar procedimentos mais rigorosos para fiscalizar os estabelecimentos, porque eles também é um desafio para a vigilância entender o que está sendo feito, que profissional que pode, que profissional que não que as pode. novidades estão chegando e a pessoa só sabe quando acontece uma Exato. tragédia desse daí. E o número de autuações tem aumentado muito porque os órgãos fiscalizadores estão melhorando. As redes sociais estão sendo Com monitoradas. certeza, ajuda também muito, né? Eu, Tem pessoal suficiente para fiscalizar tudo? é difícil esse julgamento. Eu te digo que mesmo que se tenha profissional suficiente para fiscalizar, é possível que esses profissionais não saibam fiscalizar. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Eu dei um treinamento para os fiscais do Conselho de Farmácia, eu falei com ele, olha, se vocês entrarem numa clínica ou consultório e venham o equipamento X, assim, fiscalizem com mais rigor. Porque esse equipamento ali, ele já chama atenção para uma coisa que ele não deveria acontecer. Então, é um olhar atento de conhecer aquilo que está fazendo. Eu falei, olha, fiscalizem porque aquilo ali não deveria estar ali. Um outro exemplo é o material reutilizado. Né? Não há justificativa para que a gente não use material estéreo. E o material estéreo é individualizado. Sim. Então, se você está ali com um profissional, você percebeu que ele esterilizou um material... Que tem uma estufa, alguma coisa que assim. tem uma estufa, por exemplo... Sei, né? Vai que não é? alguém cometa Gente, eu não estou falando da manicure, eu estou falando do profissional... Né? Não, manicure fazer... tem que ter diferente. Manicure tem que ter. Eu sou engenheira de segurança do trabalho e eu tenho esse olhar um pouco assim. Já chego num ambiente... A gente já Por sabe, que né? está assim? Isso está estranho. A É gente o já olhar que sabe. o fiscal precisa ter, né? Então, esse olhar assim, além daquilo ali. Então é isso assim que eu vejo que hoje as vigilâncias sanitárias estão apurando mais o olhar para os estabelecimentos de estética. Então essa colega que falou que está funcionando, que descobriu O próprio fiscal foi. porque ela não sabia mesmo, ela não sabia que ela precisava de documentações e que o próprio registro dela, do CNPJ dela estava errado, que é uma coisa que eu trabalho com meus clientes também. Eu falo assim, olha, quando eu começo a... Você faz a análise toda, né? Física e de documentos. Eu falo que eu faço desde a inseminação até parir a criança. Porque, assim, quando a pessoa me procura, eu falo assim, olha, vamos marcar, isso não custa nada, vamos marcar uma conversa. Eu preciso entender quem é você e o estágio que você está. E eu não tenho um olhar punitivo para as pessoas, muito pelo contrário. Eu quero que o profissional da estética, eu sei o valor que o profissional da estética tem, que o profissional de saúde estética, o quanto ele investe em capacitação, e eu fico, assim, doída quando coisas acontecem que vão para a mídia e que colocam em xeque a competência de pessoas tão boas. Então eu falo assim, olha, você estudou muito, não coloca tudo que você fez a perder pela falta de um documento, que vai te custar muito pouco isso. Proporcional a tudo que você tem a ganhar, isso vai te custar muito pouco. Então eu vou desde a concepção da empresa, de fazer a análise, se é melhor pessoa física, se é melhor pessoa jurídica, qual tipo de contrato social ela tem que fazer. Por quê? Porque hoje é tudo amarradinho. Assim. Cada empresa ela é licenciada para uma atividade. Se você começou errado lá embaixo, vai errado. Vai continuar, vai seguindo errado. Vai seguindo errado. E às vezes a pessoa nem sabe que está errada, que foi o caso dessa colega. Ela falou, meu licenciamento está errado, eu não sabia. Ainda bem que ela conseguiu identificar isso. Imagina se acontece alguma
né? Algum problema e E olha infelizmente... só, há 10 anos ela recebe visita da vigilância e a vigilância não sabia que ela estava errada. Mas isso eu acho que deve acontecer muito, mas assim, bom, deu para entender o que que a gente tem que tomar de cuidado, o que que o profissional tem que tomar de cuidado também. Tem alguma coisa assim que você queira acrescentar nessas duas vertentes aí, de quem procura e de quem está ali para receber, para atender, porque a concorrência é grande. É, eu acho que hoje, Regina, assim, um ponto de alerta é a rede social. A rede social é muito encantadora. Eu falo que ninguém publica foto feia, Não, não é? Todo vai mundo só publicar o que deu publica, certo. a gente só publica o que deu certo. Então a gente tem que ter mais cautela na hora de acreditar no número de seguidores, na hora de acreditar no rosto muito bonito, que a gente sabe que é filtro, no procedimento muito barato, que a gente sabe que que o lucro vai estar sendo, né, colocado ali a custas, às vezes, de um investimento muito baixo na qualidade. Então, a sugestão que eu deixo é isso, que a gente tem um pouco mais para escolher um procedimento, que a gente tem, né, um profissional, que a gente tem um pouco mais de critério, e também para escolher o procedimento. Nem todo mundo está apto ou precisa fazer tudo. A saúde estética, como o próprio nome diz, ela é para a saúde, ela é para melhorar a autoestima, para melhorar essa autoestima que vai refletir numa melhor qualidade de vida, mas ela não precisa ser só um objeto comercial, uma fonte de desejo por mera vaidade e que a custas, às vezes, da própria saúde do paciente. Então, cuidado com excessos de procedimentos. A gente, às vezes, recebe paciente que engana o profissional, que a gente, por exemplo, tem protocolo de atendimento que você tem que dar prazo, olha, você precisa vir a cada 3, 4 meses. A pessoa quer ir todo mês. Sim. Só que ela vai uma vez em um, outra vez no outro, outra vez no outro. E aí, como é que esse profissional vai saber? Então, as pessoas, elas precisam também ter esse discernimento, ter esse cuidado e a gente entender que o Brasil é um país sério, a gente tem uma legislação sanitária madura, a estética está aí para todo mundo, tanto para o paciente que quer se cuidar, quanto para o profissional que quer fazer essa, né, transição de carreira, quer empreender, mas tudo precisa ser feito com muita responsabilidade, porque é a vida de uma pessoa que está ali. Eu acho que isso que você falou é muito importante. Eu tenho um conhecido, vamos supor, trabalha no salão. Ele fala, seu cabelo não aguenta, não faço. E ele não faz por dinheiro, ele não vai fazer por te enganar. E pode ser um pouco contraditório, mas eu vou falar de uma experiência até pessoal. E que pode se enganar. Às vezes você vai numa clínica simples, não dá valor porque é um pouco simples, ou sei lá, não procura ver todos esses detalhes que você fez. Eu fui numa clínica de um profissional renomado, né, por indicação e tudo, para minimizar essa marca de expressão que eu tenho aqui, que é muito forte. Mas não adianta, porque eu sou expressiva e sempre vai voltar. E ele falou que tinha como fazer, né? Eu não paguei barato, porque era uma clínica renomada, e fiz o procedimento que não resolveu. Eu acho que ele foi com muita empolgação, vamos dizer assim, que manchou, ficou uma feridazinha assim. Então, para mim não me deixar com aquela ferida, ele me deu, obviamente, tinha que dar mesmo o tratamento de como é que fala que vai clareando a pele? Que você tira a tatuagem? Esqueci agora. O laser. O laser. Aí ele foi tratando com laser, eu fiquei tratando com laser, e na hora que terminou, que tirou a manchinha, ele falou, olha, não tem jeito, porque isso, porque aquilo. Aí eu descobri que o procedimento que ele fez em mim, eu poderia ter ficado cega, não era um procedimento que eu poderia ter feito nessa área. Pois é. Então, assim, tem que procurar mesmo, eu acho que tudo isso que você falou. Procurar saber direitinho. Nem sempre também o caro vai ser bom, e nem sempre o barato também vai ser ruim, mas tem que ter um equilíbrio. De procurar todos esses aí, procurar saber do profissional, da clínica, dos produtos utilizados. Para os colegas que estão na estética, que eles vão com mais calma. Um outro alerta que eu deixo também da questão do estabelecimento, eu vejo muito, assim, Gina, tem gente que vai me matar por isso. Nós estamos aqui para falar a verdade. Eu não vou falar clínica, mas E já deixando de alerta, gente,
eu não denuncio ninguém, eu sou do tipo de pessoa para ajudar. Sim. Eu brinco com os meus colegas fiscais, eu falo assim, vocês é que tem que fiscalizar. Eu acolho as pessoas para ajudar. Você está para orientar, Então, né? eu estou para orientar. Tanto que eu falo, olha, tem algum colega que está com dúvida, pode pedir para me ligar que eu vou tentar ajudar na medida do possível. Mas meu papel não é fiscalizar e denunciar ninguém. Mas tem gente que na empolgação vai atender em salão de beleza, vai atender numa salinha, num cômodo na casa da mãe. Não dá, gente, não dá. Não dá para colocar em risco a formação desse jeito. Estabelecimento de saúde é estabelecimento de saúde e precisa cumprir todo o requisito. A gente sabe que é difícil, mas existem formas de fazer isso com menos dor. Sim. Então é isso que a gente precisa entender também. E procurar um profissional para orientar, né? Porque fazer do nada, vou montar uma clínica e faz da cabeça dele, e assim tá bonitinho. Cada um no seu quadrado. E justamente. Vamos respeitar todo mundo, e porque o assunto é sério. Tá, gente? Todo dia você tem notícia de gente que veio a óbito por um procedimento simples. Acontece, gente. Eu falo que a gente é corajosa, né? Que não tem o preparo, não tem a competência e tá ali em busca de lucro, de fama e vai se aventurando em fazer qualquer procedimento. É o que você falou, tem gente que exagera nos procedimentos que nem ele mais se reconhece. É uma coisa que ele procurou para melhorar a autoestima e não vai ter essa melhora. O bom profissional, de dentro, né? O bom profissional é aquele que sabe falar não. Sim. O bom profissional eu também é esse. Concordo plenamente. O bom profissional é aquele que vai saber deixar o paciente bonito. Sim. Às vezes não vai. Se o paciente quer botar uma boca enorme, eu falo assim, olha, você tem que procurar, você tem aí uma disfunção de imagem, a gente tem que corrigir isso. Você não precisa de uma boca enorme. Não vai ficar harmônico, não vai ficar bonito para você. Então, um bom profissional é esse. É o profissional que vai saber dosar o procedimento de uma forma que a pessoa vai virar para você e falar, nossa, você está mais bonita. Você fez alguma coisa? Sim. Mas não vai saber não vai que saber você fez nada. Feito. Justamente. Só vai falar, você está mais bonita, você está mais jovem. Desconfiar esse é o bom profissional. Desconfiar daquele profissional que te empurra tudo que você quer, ele faz. Não dá para fazer tudo, né? Tem que ser aquele que, não, calma. De tudo que quer, faz. E aí, gente... desconfiar um pouco desse profissional, né? Milagroso, não milagre. E tem que pagar por isso, não tem jeito. Um profissional bom investiu mais estudo, investiu mais em qualificação, ele vai acabar cobrando um pouquinho mais. Mas não é o mais famoso da internet, não. Não tô querendo dizer isso, não. Não, e é o que a gente gente fala. Mas é um profissional que ele vai cobrar o preço justo por tudo que ele estudou, se capacitou para. Exatamente, é o preço justo. Essa é a palavra-chave, é o preço justo para o tempo que ele está ali dedicando para você. E a gente também tem que controlar um pouco a ansiedade para achar esse profissional, né? Não é só ter indicação de um amigo, porque às vezes deu certo também para um amigo, não quer dizer que vai dar para você. Então tem que pesquisar mais mesmo. É seu rosto. O rosto é cartão de visita, não pode sair fazendo qualquer coisa. E depois que aconteceu alguma coisa, é difícil voltar atrás, né, gente? É complicado. Porque tem gente que tem vou fazer um botox, sabe? Mas você vai, calma, mas se não der certo, daqui 3 meses volta ao normal. Volta ao normal? Assim, no caso do você botox, teve experiências de pessoas que você conhece que não foi bem assim? Porque muita gente vai nesse oba, não vai? Não, se não der certo, daqui a pouco... Porque tem que fazer de 3 meses, 4 meses, não sei. Tem que é uma coisa que é... Pois é, o bom profissional, ele nunca vai fazer procedimentos muito drásticos, vamos dizer, em você, no seu primeiro atendimento. Ele está te conhecendo. Sim. Além de uma anamnese muito bem feita, ele vai entender sua pele, vai entender seu procedimento. O Botox em si é um procedimento muito seguro, é uma substância já muito usada há muitos anos. Já tá mais. Desde que o profissional tenha um bom conhecimento da anatomia facial, que tenha um bom conhecimento sobre a sua necessidade, aquilo que você quer, aquilo que você não quer. Exemplo, eu já vi homens, que hoje o homem procura muito procedimento estético. Acho que até mais que a eles só não contam. A gente fala que é ótimo atender homem, porque ele chega no horário certíssimo, não discute preço. Sim, faz logo. Faz logo e vai. A única coisa é que reclama mais de dor que a mulher. Mas, por exemplo, tem profissionais que não estão preparadas para atender o público masculino. Aí elas vão e usam a mesma técnica para atender a mulher. Aí deixa o homem com aquela sobrancelha arqueada, parecendo sobrancelha de mulher, que a mulher quer a sobrancelha arqueada.
Então, isso é a falta de cuidado. Não chega a ser uma intercorrência, mas é uma falta de preparo do profissional que está ali para atender o paciente. Então, assim, é preciso ter esse tipo de conversa, sabe? Esse tipo de cuidado. No caso da toxina botulínica, a intercorrência principal é o local da aplicação. E aí, realmente, sendo aplicado num plano errado, vai, dependendo de cada marca, a gente tem um tempo aí de absorção e eliminação do produto que pode variar, mas vai ser aí no mínimo de 2 a 3 meses para começar a sair esse efeito. Perfeito, entendi. Outros procedimentos, como os famosos preenchedores, bioestimuladores, eles podem ter um pouco mais de risco se eles são aplicados em regiões mais vascularizadas. Sim. Então, se eles pegarem uma artéria importante, essa artéria pode ser obstruída e provocar uma lesão grave. Existem técnicas que vão permitir com que esse profissional identifique mais rapidamente essas intercorrências. Por isso que o acompanhamento, lembra que eu falei do acompanhamento do pós? Isso. É importante. Você não faz um preenchimento e dá 2 minutos você manda o paciente para casa. Você fala assim, olha, fica aqui que eu preciso te observar. Observou que a região que foi preenchida ficou um pouco mais vermelha, ficou um pouco mais edemaciada, você vai entrar com o protocolo de intercorrência ali na hora, para debridar aquela substância ativa que você colocou e evitar que esse paciente tenha uma complicação maior. Esse que você falou, esse procedimento de debri, o que seria? Você vai inativar aquele ativo. Entendi. Então, por exemplo, a maioria dos preenchedores que são de ácido hialurônico, a gente tem uma enzima que quebra, que é a hialuronidase, que neutraliza o ácido hialurônico, ela quebra, ela dissolve. Entendi, aí passa a não ter o efeito mais. Exato. Neutralizou ali. O ácido hialurônico é como se fosse um gel, ele vai geleificar ali na pele, com densidade um pouco maior. Então, vamos supor que você aplicou e ele nem obstruiu, ele comprimiu um vaso sanguíneo, ele apertou. Então, parou de chegar, como se você pisasse uma mangueira. Parou de chegar a irrigação naquele tecido. Então, você vai perceber que aquela área vai ficar um pouco diferente, não vai? Aí, opa, aconteceu isso, eu vou pegar, vou irrigar aquele local com hialuronidase e vou massagear e aí vou acompanhar esse paciente. Esse paciente começou a perder sensibilidade, a área ficou esbranquiçada, em volta vermelho, porque aquele sangue tem que ir para algum lugar, não é? Aí a gente vai fazer outros protocolos. Agora é super importante... É importante que você está falando que quem faz esse procedimento... Tem que entender. Se não for um bom profissional, vai embora para casa e não sabe nem que aquilo ali está fora da normalidade. Exatamente. Então a gente precisa falar, olha, se acontecer isso, me procura. E outra coisa, ligar para o paciente no outro dia, você tá bem? Tá tudo bem? Sentiu algum desconforto? Mas assim, é super importante alertar também, gente, que intercorrências acontecem. Todo mundo, se você é motorista, todo mundo é passível de furar o pneu do carro. Justamente, por mais que você seja Não um ótimo motorista, pode ser que aconteça. E pode ser que essa intercorrência não tenha a ver com a perícia do profissional, tem a ver com a reação do paciente. Só que o paciente não sabe disso. O paciente, às vezes a gente vê foto na internet, a pessoa que está com o olho, não sei se você já viu, fica com o olho muito inchado, com a boca muito inchada, e fala, fui fazer um procedimento, fui fazer um preenchedor, e olha como é que eu tô, com aquele bocão. Sim. Aquilo ali normalmente é um processo alérgico. Como que o profissional vai saber? Sim. Você preencheu ali a anamnese, você pergunta para o paciente, tem algum tipo de alergia? Não. E o paciente pode ter uma reação alérgica. Aí o que a gente vai fazer? Acompanhar esse paciente e dar encaminhamento. Em reações alérgicas graves, esse paciente tem que ser encaminhado para o pronto atendimento. Senão ele vai entrar em choque anafilático. E quem que tem que acompanhar esse paciente? O profissional que atendeu. Sim. Porque ele que vai saber chegar no pronto atendimento e falar, eu usei isso. Justamente. O paciente não vai saber relatar. Me perguntar, não sei não. Imagina, o paciente já está ali. Então, e às vezes até esquece o nome. Ácido hialurônico. E tem muita gente, na realidade é mais comum a pessoa ter alergia à hialuronidase, que é essa enzima que eu falei. Entendi. E quando que a pessoa vai imaginar que ela vai ter alergia? Então, assim, acontece muito, e aí o que a gente pega no pé? O profissional que está aí empreendendo na saúde estética, está se qualificando, ele tem que se qualificar também para o manejo da intercorrência. Ele tem que saber primeiros socorros, ele tem que saber como... o primeiro sinalzinho ali já atacar, né? Não ficar esperando, vamos ver se vai para frente. Exato. Não, já ataca, né? Ele já ataca tem que atuar de forma multiprofissional,
Então, nenhum profissional da saúde trabalha sozinho. Então, se eu, enquanto farmacêutica, encaminhei um profissional para o médico, esse médico que vai chegar lá no pronto-socorro tem que acolher meu paciente. Sim. E nós dois vamos conversar e falar, olha, aconteceu uma isso. reação ou aconteceu uma intercorrência e vamos trabalhar juntos para recuperar esse paciente. E, infelizmente, também esse paciente tem que estar ciente de que não existe procedimento estético isento de qualquer risco. Né? Eu, por exemplo, tenho alergia a substâncias, eu tenho alergia a gelzinho de farmácia. Né? Se eu não souber, eu descobri isso como? Fazendo um peeling basiquinho. Entendi. Fiquei vermelho igual um tomate. Então, é importante que o paciente saiba que reações podem acontecer. Isso aí que você falou é muito importante pro pós. Porque às vezes a gente vai embora, não, isso deve ser normal. Isso dá... Tem que relatar. E é importante o profissional ligar também. Isso é só gentileza, não é obrigação, né? É obrigação. Porque o pós, ele que sabe dos perigos. Às vezes a gente vai lá e nem sabe tanto assim É obrigação. do que isso tem pode... um edema além do normal, tem um escurecimento ou uma falta de, uma mudança de coloração do tecido adiplicado. Isso tudo precisa ser relatado de imediato para avaliar o que aconteceu ali. Porque em muitos casos acontece da pessoa ir para casa, ter as complicações e quando voltar já não é possível mais e a pessoa... E olha, existem casos que já estão sendo relatados na literatura de paciente que vai dar reação 6 meses depois do procedimento. Talvez no finalzinho já do produto sair do organismo ou não? Nada a ver. A reação alérgica é um mistério. Ela pode desenvolver do nada e uma coisa que você nem sabe de onde vem. Né? Então, já aconteceu, já tive colegas que relataram de paciente meses depois do procedimento, falou, olha, aconteceu isso e isso. E aí vai ver aquela substância que foi aplicada, foi rejeitada pelo organismo, encapsulou e virou um caroço, né? Literalmente enorme. Vai ter que tratar, mas é uma reação fisiológica do paciente, não tem como prever. Então, o paciente ele precisa ter consciência de que a escolha de um procedimento estético tem que fazer, a gente precisa, né, quer ficar mais bonita, mas não existe... Tem todo direito de ficar, mas tem que ter um equilíbrio. Não existe procedimento isento, 100% isento de risco. De risco. Não existe. Por mais simples que pareça. Por mais simples que pareça. Por mais antigo procedimento que já seja, igual Botox hoje já é uma coisa comum, corriqueira, mas ainda tem os seus... Mas dá os seus problemas, né? Que problemas, né? O rapazinho lá que não queria ficar com a sobrancelha. Complicado. E é igual você falar, pegar uma área que pode atingir sua vista. Botox acontece muito, pitose palpebral, a pessoa fica com o olho caído, ou já acontece com paciente que não consegue sorrir, né? Tem muitos aí, porque né? Paralisa a musculatura aqui, o paciente não consegue sorrir, ou fica com a boca torta, sorri, fica com a boca torta. Então isso acontece muito, acontece. Tem que tomar todo cuidado. Tem que tomar todo cuidado, exatamente. Tem mais alguma coisa assim, tipo, que você queira alertar, que a gente não conseguiu falar, que é importante para quem está querendo fazer um procedimento estético? Eu acho que a gente falou tudo, eu acho que no mais é isso, assim, se eu puder deixar essa sementinha do valorizem os profissionais da saúde que vocês têm, mas busquem também, exijam que esses profissionais te entreguem um valor merecido. Não aceitem ser atendidos de qualquer jeito, em qualquer lugar, por qualquer pessoa sem qualificação, e não é vergonha e muito menos pecado perguntar, olha... Você tem habilitação? Qual que é a sua formação? Não vi lá nas suas redes sociais seu número do conselho? Cadê o número do seu CRE, do seu conselho regional, né? O número do seu CRO, o número do seu CRM. Deixe me verificar. Né? Tem muito profissional aventureiro por aí, de todas as áreas. Sim, e eu falo de todas. Outro dia uma colega me contou que foi na ginecologista, ela fazendo exame preventivo, a ginecologista falou assim, você não quer fazer um botox? Não. Não era a hora. Não. Então, assim, eu não sei se essa médica tinha formação específica na área de estética. Acredito que não. Mas não é o local. Não. Então, assim, os profissionais podem ser habilitados, cada conselho vai exigir sua formação, mas é importante que a gente tenha discernimento.
Sim, também. isso aí. Obrigada. Imagina. Foi muito boa, muito proveitosa. Assim, eu mesmo tirei várias dúvidas. Que bom. Eu achei que foi uma conversa bastante, acredito, bastante enriquecedora e esclarecedora. Então, pessoal, curta, comenta, compartilha. A sua opinião é muito importante para nós. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Regina Vieira Oficial, Podcast BH. Fala, Daniela. Meu é Como Daniela, te achar? Daniela, com Y em 2 L's, difícil, _, Domingues. É isso Vou aí. te mandar para você me marcar. Pode deixar que a gente vai marcar tudo nas redes sociais. Muito obrigada, viu? E curtam aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estou à disposição para que você, viu, Regina, quando precisar de qualquer dúvida, de qualquer help, estou aí, não só na área de estética, trabalho também com outros ramos aí da saúde. Quando precisar, estou à Esse é disposição. um assunto que não esgota, porque todo dia é um procedimento novo. Pois é. Então a gente tem que estar atualizado e atualizar o nosso público também. Pois é, isso mesmo. Obrigada, Dani. Imagina, Deus eu que abençoe, agradeço. viu? Amém.